Aloha! Mais uma vez aqui diretamente dos estúdios de Areia Preta, começando mais uma AreaCast. E hoje, gente, vamos falar sobre organização. E para isso eu trouxe uma pessoa bem especial, uma profissional da área que eu já conheço há um bom tempo. Hoje eu converso com Carol, mais conhecida como Carol Organize. Carol, muito obrigado por sua presença aqui, muito obrigado por ter disponibilizado seu tempo de vir aqui na praia, isso é tão cedo, 6 e pouca da manhã. Muito obrigado. Carol, eu queria começar, na verdade, sempre eu começo o AreaCast pedindo para quem está aqui do meu lado se apresente, para que as pessoas conheçam, mas através de você, não eu falando quem é a Carol. Por favor. Bom dia, gente. Obrigada, Ismênia, pelo convite. É sempre um prazer falar sobre aquilo que a gente ama fazer e eu amo organizar, então espero que as ideias e um pouco das minhas habilidades e experiências possam contribuir também com as experiências e habilidades do trabalho de vocês aí, né, no empreendedorismo, nos negócios, enfim. Até porque a organização não é só para a vida, né, pessoal, é para tudo que a gente faz. Eu sou Carolina Lopes, sou carioca de nascimento, mas adotei e moro aqui desde que eu tenho 7 anos, então praia para mim também faz parte. Adoro esse ambiente, adoro o sol. E eu encontrei a organização através de uma tia. Eu sempre fui muito organizada, me mudei várias vezes na minha vida com os meus pais, depois que eu me casei também, então isso em função do trabalho. E ser organizada me ajudou bastante. A organização apareceu por causa dessa minha tia e eu busquei cursos e habilidades que me treinaram mais para poder atender outras pessoas, porque a gente pode ser organizado, a gente pode aplicar isso na vida da gente, mas fazer isso para uma terceira pessoa precisava dessa capacitação. E faz 12 anos que eu atuo aqui em Natal, levando organização para os ambientes residenciais, corporativos, dando cursos e palestras, enfim, de forma completa, para que você tenha uma vida mais organizada, mais leve, mais prática. Essa é a ideia principal, a ideia central do serviço de organização. Eu ia até perguntar sobre isso, para você explicar o que faz uma personal organize, tá? A gente leva essa técnica. Hoje eu trabalho como equipe, então a gente, dependendo do serviço, se é uma mudança, por exemplo, que é uma coisa um pouco maior, às vezes você está saindo de um lugar para o outro, a gente tem uma parceria com algumas empresas, ou se você já tem uma empresa, a gente faz a última parte, né, que a empresa normalmente levava as caixas, botava as caixas lá e você tinha que dar conta de abrir e colocar no lugar. Então a gente já faz esse serviço, que é de abrir as caixas, definir o lugar. E é o que a gente também faz na casa das pessoas normalmente, né? Mesmo você não estando em uma mudança, a gente tem como, por ambientes, ou para um apartamento, ou para uma casa completa, conseguir definir espaços, conseguir tirar os excessos, conseguir dar praticidade. O que é isso? Para que você rapidamente encontre o que você procura, para que você tenha e otimize aquilo que você tem, otimize os espaços, né? E com isso você ganha tempo também, com isso você ganha mais qualidade de vida, com isso você ganha menos estresse, porque você não fica se preocupando com as coisas, você não fica procurando as coisas. Então a organização é uma ferramenta que pode te ajudar no dia a dia, e é isso que a gente leva tanto para qualquer ambiente. Vamos pensar aí uma cozinha, um quarto, um escritório dentro da sua casa, brinquedos, ateliê que você tenha, uma garagem, ou mesmo um espaço corporativo, uma pequena loja, um estoque, seu home office, né, coisas de trabalho, ou até para mudanças ou coisas maiores que você tem aí. Eu nunca disse não para um desafio, né, e a gente já fez de tudo, de laboratórios que as pessoas tinham com coisas químicas, até ateliês e fábricas, né, chão de fábrica mesmo, que a gente tinha que organizar os EPIs, então coisas diferentes sempre precisam de organização. Cara, você é comunicóloga, você é publicitária, não é isso? Não, eu sou jornalista de formação. Jornalista de formação. Tudo a ver com organização, viu, gente? Mas me conta o seguinte, você falou que foi sua tia. Isso. Que você começou a ver ela desenvolvendo esse trabalho, e como é que foi essa sua... Você chegou a atuar como jornalista? Atuei depois da faculdade, pouco tempo. Depois eu comecei a trabalhar com coordenação de eventos e coordenação técnica. O que é isso? Eu dava suporte para equipes voluntárias e equipes profissionais de ONGs. Trabalhei para 8 ONGs diferentes, e por isso as minhas mudanças. Eu já trabalhei na Suíça, trabalhei em Santos, trabalhei em Salvador, trabalhei em Brasília, em função desses projetos, dessas ONGs.
E aí, essa minha tia, ela não trabalhava com organização. E ela não era uma pessoa organizada. Mas quando eu estava em Santos, realizando um projeto lá, quando meu filho era pequeno, ela me ligou e disse, ai, você tem que ir comigo, porque vai ter um curso. Aí eu, curso de quê, tia? É um curso de organização, que quando você vem aqui na minha casa no Rio, tá todo mundo na sala tomando café, você tá lá na cozinha, arrumando minhas gavetas, as minhas panelas. E aí tem tudo a ver com você. E foi ela que descobriu, eu nem sabia que isso existia, eu tava fazendo outra coisa. Aí ela, não, você tem que ir comigo. Aí eu falei, tia, não sei se eu consigo ir. Aí ela, não, eu não vou, quem vai é você, eu vou pagar. Aí ela pagou metade do curso, eu fiquei uma semana em São Paulo, nesse curso que durava de 7 dias. E assim, foi uma experiência, assim, transformadora, porque você sai de lá com um turbilhão de novidades, um turbilhão de ideias, um turbilhão de possibilidades, e você se encontra, porque se ela viu isso em mim, eu só me vi fazendo isso quando eu estava lá no curso. E aí, eu estava em São Paulo fazendo outro projeto, terminei o projeto. E aí eu voltei para Natal, né? Acabou o projeto, a gente saiu de lá, ok, fiz vários outros cursos, aproveitei para fazer cursos mais temáticos, né? Curso de atendimento, curso de organização de documentos, curso de limpeza, curso de várias coisas, porque em São Paulo tem, né? Em São Paulo, Curitiba, Santos, onde eu tava. Quando eu cheguei aqui, a realidade era outra. Ninguém sabia o que era, né? As pessoas, eu falava para as pessoas, personal o quê? Personal trainer? Ah, você organiza eventos? Não, gente, personal organizer, eu levo organização para sua vida. E aí foi todo um processo de transformação, eu comecei mais fazendo um trabalho de educação até, para que as pessoas conhecessem o serviço, levando a ideia, a informação de que a organização é um benefício, de que a organização pode te ajudar, é uma ferramenta. Então eu fiz muitos contatos, fiz muitas divulgações, fiz muitas palestras e demorou um tempinho aí, como todo empreendedor, né, que você vai levando o seu nome, que você precisa desse tempo de aclimação. Eu tinha contatos com amigos, com algumas pessoas que me indicavam e foi assim que a coisa começou, através desse boca a boca. É a referência, a indicação é muito importante para meu negócio e para qualquer tipo de serviço eu vejo, né, que as pessoas quando gostam do serviço, quando vem o benefício que ele traz para a vida da pessoa, ele consegue fazer essa indicação e ele vira não só o seu cliente, mas ele vira um publicitário, né, seu, ele fala em seu nome, ele fala do que aconteceu, ele dá o caso, então assim, foi assim que começou. Organização e produtividade, tá? Você, lógico, você insere isso na sua vida também. Sim. Tá? Você só não faz isso para outra pessoa, tá? Me fala o seguinte, na sua opinião, qual a relação que tem, tá? O que pode vir a ter a questão da organização e a produtividade lá para aquele cara que está começando a empreender, que já está empreendendo um tempo. Me diz aí uma relação que pode ter entre isso, organização e produtividade. Para mim tem tudo a ver, porque com uma organização você consegue ser mais produtivo. E produtivo para mim é você conseguir usar o seu tempo para de fato cumprir aquelas metas, cumprir aquelas tarefas, cumprir aquele projeto que você tem. E é uma coisa que pode ser a curto prazo, que pode ser para essa semana, que pode ser para um projeto pequeno, que pode ser para atender um cliente, ou pode ser para um projeto maior que você tenha, ou pode ser para o ano inteiro. Eu tenho metas que vão acabar no final do ano e você tem que até acompanhar isso. E a organização te dá ferramentas que vão te ajudar. Vai te ensinar a fazer listas, vai te ensinar a controlar essas listas, por exemplo. Vai te ensinar a conseguir fazer eliminações. Quando a gente fala de desapego, quando a gente fala de fazer uma triagem de coisas, a gente não faz uma triagem só das coisas, das roupas, dos objetos. A gente também, às vezes, tem que fazer triagens das tarefas que a gente tem que fazer, das escolhas dos projetos, até dos clientes que a gente vai atender, porque as pessoas vêm com projetos, vêm com propostas, vêm com necessidades, mas às vezes, olha, eu não dou conta de fazer esse seu projeto, a minha equipe só consegue atender tantas pessoas, ou eu só consigo te atender tal data. Você tem que também saber aprender a falar não, a discutir, né, a negociar com as pessoas, e isso a organização te dá, porque você tem uma ideia, né, você tem uma visão do todo, você tem uma visão de para onde você quer, quais são os passos para onde você vai, e ele te dá essas ferramentas, né, a organização consegue te dar essas ferramentas para você ir acompanhando isso e saber quem você é, que tipo de serviço você presta, a forma como você presta, como advogar, né, pelo valor do seu serviço, né, de que as pessoas às vezes vão negociar com você, vão querer negociar inclusive pagamento, preço, ou a forma como você faz às vezes o cliente, não, mas você vai fazer assim, 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 vou fazer assim, 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 é você que decide, cliente, eu não jogo nada fora das pessoas, que é uma dúvida recorrente, ai, você vai vir aqui e vai jogar tudo fora, não, gente,
Eu digo que eu seguro o saco, a sacola, o cesto, eu faço perguntas, a gente tem toda uma técnica, mas eu não jogo nada das pessoas fora. Então, para mim, para você empreendedor, assim, as ideias, os projetos, o que você quer conquistar, a organização te ajuda a ser produtivo assim. E também a evitar procrastinar, porque às vezes a gente bota no papel, planeja e não faz. Então, quando você vê as coisas começarem a acontecer, as mudanças começarem a acontecer, a organização te ajuda a continuar produtivo, a usar aquele tempo que você tá lá. Por exemplo, ontem eu fui para um fórum, e no fórum eu fui buscar meu filho pra gente ir pra uma festa fantasia. Então, enquanto eu estava esperando meu filho terminar de se arrumar, tarará, eu estava lá postando as coisas do que aconteceu no fórum, eu estava respondendo os clientes, né, que viram o que aconteceu, que fórum é esse, como é que foi, né, mandando foto para os outros. Então, nesse momento, estava sendo produtivo, estava usando um tempo que eu ia estar lá, ocioso, para poder terminar, concluir algumas tarefas que estavam ligadas àquela outra tarefa que eu estava fazendo, que era do fórum. Quer dizer que hoje eu não tenho mais nada do fórum para fazer, daquele evento. Eu recebi um monte de papéis do fórum, um monte de divulgações. O que eu fiz? Eu estava lá esperando o meu filho, o Henrico, aí peguei os papéis, esse aqui eu não quero, esse aqui eu não quero, esse aqui eu não quero, essa sacola eu vou doar, eu vou ficar com esse papelzinho aqui porque eu vou pegar o contato da pessoa tal. Então eu já fiz isso, eu me livrei de uma outra tarefa, eu tirei aquilo da minha frente. Então ser produtivo para mim é isso, você saber usar o seu tempo para poder cumprir com aquelas tarefas, com aquelas metas que você tem. Já que você está falando em produtividade, e você está falando inclusive da sua produtividade, do que você fez ontem, eu queria que você me falasse o seguinte: como é que Carol organiza a semana? Tá? Carol, você utilizando a sua profissão a seu favor, você tem alguma rotina? Não, domingo eu vou começar a organizar isso, já começar a pensar na semana, como é que você faz isso? Normalmente eu faço no domingo. Tem gente que faz na sexta-feira, tem gente que escolhe outro dia, e não tá tudo certo, não tem certo e errado nesse momento. O importante é você ter essa rotina, de ter esse momento para fazer isso. E, gente, não demora, depois que você a engrenagem tá funcionando, não demora muito. Quando você tá começando, claro que você vai ter que alinhar, ajustar, verificar. Mas depois que já tá tudo anotado, que já tem um sistema, aonde tá, o que eu vou fazer, fica mais fácil. Então, como é que funciona? Todo domingo eu vejo o que eu tenho para fazer naquela semana. Às vezes eu tenho que pegar um produto numa loja, num parceiro, para poder levar para um cliente. Às vezes eu tenho um evento social. Às vezes eu tenho que fazer coisas, ou tem algum evento da família importante, ou tem uma viagem. Então, tudo isso eu uso ferramentas para me ajudar. Eu uso o Google Calendar, eu uso uma agenda que eu coloco as minhas tarefas no Trello, que é uma outra ferramenta que você também pode usar. É tudo no computador, tudo digital, nada papel, mas se você quiser usar papel, você pode usar um caderno, como se fosse um Trello, que o Trello nada mais é do que essas ideias, essas listas, essas coisas que estão anotadas, porque a gente esquece, gente. A gente tá no carro, tem uma ideia, a gente tá num evento, se você não anota aquilo, ó, vai embora. E amanhã você não lembra mais, então você tem que anotar. Só que não adianta você anotar, depois você tem que pegar aquela informação e botar ela em prática. Por isso a ideia da produtividade. Colocar ela dentro de um projeto, colocar ela dentro de alguma ação que você vai fazer. Esses momentos de você revisar aquilo que você anotou, ou as ações, ou as tarefas que você tem que fazer. Ações para mim são, por exemplo, eu tenho um compromisso, eu tenho uma gravação, como a gente está aqui hoje. Eu tenho essa festa que eu tive ontem, eu tive esse fórum. Então são rotinas matinais. Às vezes você pode até definir um bloco dentro da sua agenda. Por exemplo, de manhã você vai acordar, você vai no banheiro, você vai tomar café, você vai fazer a sua atividade física, você vai se arrumar. Isso é um bloco que se repete muitas vezes durante a semana toda. Então você tem aquele tempo. Aí você tem um bloco de deslocamento. Em Natal, dependendo de para onde você vai, tem um deslocamento maior ou menor. Eu, por exemplo, que moro em Candelária, às vezes eu tenho que vir para cá, para Petrópolis, dependendo do horário. Demora X tempo, meia hora, 40 minutos. Eu quero ir lá para Jiqui, né, o Bosques lá no final, ou para Nova Panamirim. Demora X tempo. Então eu tenho um bloco de deslocamento. Gente, isso é tempo. Não adianta você simplesmente colocar, eu tomei café e aí eu vou para um evento, eu vou atender um cliente, e o tempo que você perdeu aqui nesse deslocamento. Às vezes, gente, eu até escuto podcast no carro quando eu tô fazendo esse deslocamento. Tá vendo como a produtividade te ajuda a você não gastar muito tempo? Ou eu tô ouvindo um vídeo de alguém, ou eu tô fazendo alguma outra coisa. Então eu tenho esses blocos. O bloco do cuidado noturno, antes de dormir, de fazer uma leitura, que também é importante, da gente estar sempre... Tem gente que tem aula, tem gente que tem atividades com os filhos. Enfim, tudo isso você tem que ter anotado, gente, senão você, esquece. Carol, você tem algum caso, alguma assim,
vamos lá, a gente está falando de produtividade e organização, só que eu vou entrar na parte mental agora também. A gente está no período, a gente está num tempo em que está todo mundo de alguma forma estressado, todo mundo correndo como se fosse tivesse numa maratona, e isso tem impactado muito na vida, na forma da saúde mental das pessoas. Sim. Você tem algum caso, você conhece alguém ou alguma coisa que você possa passar para a gente em que a organização ela impactou de forma positiva em pessoas ou até empresas na forma de melhorar a saúde mental das pessoas? Afinal, quando eu sou produtivo, mas quando eu sou organizado principalmente, eu penso que eu venha me estressar menos. Eu venho ficar menos preocupado porque eu vou ter mais tempo para fazer outras coisas, afinal a minha vida está organizada, e isso tende a reduzir ou tirar a possibilidade de eu ter algum problema, algum tipo de doença mental, tá? Ou seja, estresse, depressão. A organização, de que forma ela pode impactar nisso? Uma boa organização. E quando eu falo organização, você já até falou aqui, a gente não está falando só de organização de espaço, ela está falando de organização de tempo também. Então, fala um pouquinho sobre isso. Então, da sua pergunta tem vários desdobramentos. Primeiro, se você tem uma rotina, né, e às vezes a rotina não é só sua, eu falei muito aqui da minha rotina, mas eu tenho a rotina da minha família, então eu vivo com outras pessoas, então eu tenho a rotina do meu filho, a rotina do meu esposo, a rotina do cachorro, a rotina, sei lá, se você mora com a sua mãe, a rotina do seu irmão, tá todo mundo dentro da mesma casa, então cada um às vezes tem uma rotina diferente, às vezes você tem rotinas que se cruzam. Como é que isso funciona, né, como é que esse cruzamento de rotinas vai funcionar? Que tipo de ações você faz, que você colabora dentro de casa, ou se você tem alguém para coordenar, que te ajuda dentro de casa, isso também faz parte de uma rotina. Quando você tem espaços organizados, né, que tem tudo no lugar, na quantidade certa de itens, que vão te ajudar, quando você tem itens que te deixam feliz, né, que colaboram para piorar a sua imagem, que colaboram para te ajudar no seu trabalho, que colaboram para ajudar nos estudos dos filhos, melhora, concorda? Te ajuda. Você não fica preocupado, eu vou ter que limpar, eu vou ter que guardar, eu vou ter que não me preocupar quando eu abrir o armário e tá tudo bagunçado e ficar estressada por causa disso. Então, isso já tira bastante coisa da sua frente. 1. 2. Quando você, de fato, define prioridades, né, define que você vai ter uma vida mais leve, como você fala, você começa a fazer escolhas. E isso é muito importante, você saber dizer sim, saber dizer não, saber o que é prioridade para você. E a organização traz essa oportunidade para você poder começar a fazer esse ônus e bônus, né? O que eu quero? Isso dói nas pessoas às vezes. Ai, meu Deus, eu tenho que decidir. Ah, meu Deus, eu tenho que decidir, eu tenho que escolher. E é necessário que você faça essas escolhas, porque não sou eu, Carol, que vou lá, ou Ismene, ou sei lá quem que vai escolher para você. É você que vai escolher. Eu vou escolher vir aqui hoje, fazer a gravação, eu vou escolher atender esse cliente, eu vou escolher divulgar que eu vendo tal produto, que eu ofereço tal serviço. Quem escolhe isso é você. Quem vai ficar preocupado, estressado com as escolhas que você fez é você. Então, isso é o que te permite. Eu tenho o exemplo de um cliente, eu não ajudei ele com essa parte de organização de tempo, mas a gente ajudou ele na parte da organização das coisas. E o relato que eu tenho dele, assim, ele morava sozinho, é um homem, e ele dizia, eu não consigo ter uma rotina, todo dia eu perco 2, 3 horas para encontrar as coisas, organizar as coisas, eu não consigo trabalhar nesse espaço. E, gente, tinha assim, vamos pegar o home office dele, né, a questão do trabalho dele. Era caixas de papel, era caixas de revistas, coisas da faculdade, tudo lá, atrapalhando a entrada, o acesso a ele sentar na mesa para poder ler, para poder sentar no computador, pilhas de papel na mesa dele, aí ele ficava organizando os papéis e não fazia o que ele tinha que fazer, então tudo desviava a atenção dele para aquilo que era mais importante, que era o serviço que ele tinha que fazer, as gravações que ele tinha que fazer. Então, o que você pode fazer nesse momento? A gente ajudou ele com as coisas, então as caixas sumiram, parte dos papéis foram desapegados, tirados, descartados, as revistas ele doou, as apostilas, ele nem lembrava que ainda tinha apostila da faculdade, não sei o que, de coisas que ele nem trabalhava mais. Gente, às vezes a gente guarda coisas que a gente nem lembra. E aquilo fica pesando, para ele pesava, né? Ele ficava na frente lá, atrapalhando o trabalho dele. Então isso ajuda a tirar. E aí depois ele começou a usar algumas ferramentas para poder ajudar nessa produtividade. Ele começou a gravar mais, ele começou a
a se divulgar mais, ele começou a ter uma vida mais leve, começou a ter mais tempo para ele, inclusive. Então, muitas coisas que ele tinha em outros espaços, por exemplo, as roupas dele começaram a mudar, porque aí ele começou a ter uma figura, né, um corpo melhor, e aí ele mudou as camisas, ele mudou o estilo, aí doou algumas coisas. Então, você veja como uma coisa puxa a outra quando você começa a organizar e começa a decidir. Eu digo que as decisões, as escolhas que a gente faz são importantes. E não precisa, gente, fazer tudo ao mesmo tempo. A gente não dá conta, a gente não tem tempo para isso. Todo mundo tem 24 horas no dia. Não dá para você fazer tudo. Então você tem que escolher, tem que dar prioridades. O que eu vou fazer primeiro? No caso dele, a gente escolheu, vamos fazer isso aqui, ó, home office. Depois você vai mudar seu estilo de vida. Depois eu vou organizar minhas roupas e por aí vai. E a última parte do que você falou, assim, eu acho que é muito importante a gente se preocupar para a saúde mental, né? A gente também fazer escolhas e definir espaços de tempo, lembra dos blocos que eu falei? Pra gente, para cuidar de si, para ter um espaço para, sei lá, fazer nada, muitas pessoas não dão importância para isso, mas eu dou, para ter um ócio. Eu quero eu digo que é tirar o cérebro e ver um filme. Tirar o cérebro e encontrar com os amigos para jogar a conversa fora. Surfar, fazer uma atividade física. Tem gente que anda de bicicleta para poder, né, oxigenar o cérebro, mas é para isso, para trazer novas ideias. Isso é uma forma de você até ventilar aquele problema que você tem que lidar com você mesmo, que é seu, ou que é do relacionamento que você tem com seus amigos, com seu esposo, com seu filho. E aí você usa aquele momento para isso. E a gente precisa desses momentos, a gente precisa desse tempo. E não negligenciar, não deixar de lado, não achar que é importante, né? Eu tenho uma amiga que fala muito sobre essa questão do estilo de vida, é uma escolha que você faz também. Vou voltar para a questão da escolha. Não adianta eu dizer que é importante, você que tem que definir que isso é importante para você e colocar isso dentro das ações, das coisas que você vai fazer. É uma coisa sistêmica, gente, não dá para eu dividir a sua saúde, da sua alimentação, das coisas que você tem na sua casa, da rotina que você vai ter, do atendimento que você faz, né? Do trabalho que você faz, não dá. Agora a gente vai entrar no outro ponto que também precisa de muita organização e também tem causado muito problema relacionado à doença da saúde mental. Sim. Que é o digital, tá? Ou seja, você falou aí de tirar tempo para cuidar da saúde, tirar tempo para praticar esporte, para assistir filme, para o trabalho, mas a gente tem um negocinho hoje que fica no nosso bolso, as pessoas estão sempre na mão, e que tem sido, na verdade, um dos pontos que tem mais levado a pessoas a estresses e depressões, que é o mundo digital. Sim. A organização nisso. Redes sociais, perda de tempo fazendo selfie, ou seja, eu estou aqui, quero fazer selfie, mas daqui a pouco eu tenho que postar alguma coisa, eu começo a postar alguma coisa, não, mas eu vou olhar o que os outros estão postando. Que dica você daria para quem quer se organizar digitalmente? Porque, Carol, para mim hoje um dos pontos que mais, assim, que eu vejo mais as pessoas tendo mais dificuldade e roubando tempo, e é fato, se é comprovado, sim, é o digital. Organização para isso. Gente, só com tempo e foco, eu acho que a palavra é essa, foco. Porque menos é mais, para mim, na organização digital. Você tem que escolher quem você vai seguir, você tem que escolher o que você vai postar. Você tem que ter, se você tem uma vida muito digital, você tem que até ter ajuda. Por que não ter uma pessoa delegar funções? Isso é uma coisa também importante na organização. Às vezes você faz todo esse planejamento que eu falei e você não dá conta de fazer, você não tem mão suficiente. Então você pode delegar para outras pessoas, qualquer que seja aí o tipo de serviço, qualquer que seja aí a tarefa que você vai fazer. Você vai dividir isso com o seu esposo, você vai delegar para uma funcionária do seu lar, você vai delegar para um funcionário seu que está prestando serviço, você vai delegar para um prestador de serviço, né, quer seja, vamos falar aqui do digital, uma pessoa que vai te ajudar nessa questão das postagens que você vai fazer, que vai te orientar, e ela que vai programar que tipo de vídeo que você vai fazer, como que você vai fazer, vai produzir esse vídeo com você, enfim. Isso também, para mim, tem que estar lá dentro da sua agenda. Se você vai produzir conteúdo, tem que ter um momento para isso. E você vai produzir o conteúdo, ele vai estar dentro de uma agenda, dentro de um calendário que vai ser postado. Às vezes você usa das ferramentas da tecnologia para te ajudar também. Lá tem um programa que você vai lá, posta tudo e ele automaticamente aposta. Você não precisa fazer nenhum tipo de postagem. Ou essa pessoa pode te ajudar a dar as respostas que você tem que dar para o público, porque você também tem que interagir com as pessoas, tem que engajar.
Você tem que escolher o que você vai postar, mas isso também, gente, não é uma coisa que você tem que viver para sempre. Às vezes você, escolhi ficar off hoje, então você avisa para as pessoas, né? As pessoas estão lá te seguindo, ó, gente, hoje o dia é off, eu vim aqui para praia, vou ficar com a minha família, a gente fala amanhã, porque isso também é importante. Se isso faz parte até da mensagem que você quer passar para as pessoas, é uma coisa importante até para você ajudar as pessoas. Então você fala isso, eu vou estar desligada hoje. A gente precisa desses momentos offline, também, e as pessoas acham que isso é horrível, porque eu quero saber o que você está fazendo. Gente, não, se permita a não fazer, a dizer não também nesse momento. E eu acho que o foco é importante porque a gente tem que escolher quem a gente segue, qual é o tempo que a gente vai devotar. Eu, por exemplo, quando eu tô lá com os clientes, quando tem algumas respostas, as pessoas já sabem. Você responde bloco. Respondo. Eu respondo no horário e tal, porque eu tô atendendo o cliente, tô aqui gravando, tô fazendo não sei o quê. Eu gosto de dar resposta, eu gosto de falar com a linguagem que eu tenho. Então, eu não respondo imediatamente, eu não respondo as pessoas na hora que elas querem. Eu respondo no horário que eu tenho. Então, eu tô lá. Eu tenho lá, normalmente é no final da tarde, quando eu tô voltando para casa, depois que eu atendo o cliente, depois que eu fiz coisas, aí eu vou lá, respondo todo mundo no WhatsApp, respondo todo mundo no Instagram, respondo todo mundo, todas as mensagens, falo, dou esse feedback, gravo coisas, cheguei, o dia foi assim, o dia foi assado, e aí eu posto. Por que não postar num grupo, né, um resumo daquilo que foi? Você não precisa fazer toda hora. Tem alguns blogueiros, tem pessoas que só trabalham com isso. Eu não trabalho com isso, eu não trabalho com uma vida digital mostrando como é. Não, eu trabalho com organização, então eu posso ter momentos para isso. E a organização me ajuda a ter essa produtividade para focar. Naquele momento que eu estou respondendo, eu estou respondendo. Naquele momento que eu estou gravando, eu estou gravando. E acabou-se. Eu tenho uma agenda de postagens, isso me ajuda. E assim, o digital é um problema porque é um tendão de Aquiles que as pessoas têm coisas demais, informações demais, e as pessoas não sabem o que fazer com isso, né? Vê muitas postagens, vê muitas ideias, gente, não se estressa. Você pega aquela ideia, anota, ou no Keep, ou no bloco de notas do seu celular, ou no seu caderninho, e deixa aquela ideia lá. Ver o vídeo que eu salvei do fulano, ver a ideia, tarará, tarará. E aí aquela ideia, aquele vídeo, você vai usar em algum outro momento. Você não precisa ficar com aquilo na cabeça, com aquela coisa te incomodando. Não, tá lá gravado, tá salvo, você tirou da cabeça e anotou. Isso você vai lembrar depois, você vai trazer aquilo depois para baila, né, para o projeto que você tá fazendo. Você não precisa ter aquilo constantemente na sua frente para te lembrar. Outra coisa que eu acho que também é super importante é a gente, assim, pensar que o mundo digital tá lá, que o mundo digital é para todos, mas a gente tem que saber filtrar tudo que tem lá, as informações mesmo. Às vezes você tá lá, eu preciso me atualizar, então de manhã, antes de eu ver meus e-mails, antes de eu responder os clientes, antes de eu abrir meu Instagram, eu vou ver as informações, vou entrar numa rede aí de notícias, tarará, joia. A gente não filtra. Eu não quero ver isso, eu quero ver aquilo, que notícia legal, não sei o que, eu leio aquilo que me interessa. A mesma coisa, eu vejo, acompanho as pessoas que me interessam. E isso a gente tem que... É uma constante, gente. Não é uma coisa que a gente aprende rápido. Como os psicólogos já falam, né? Demora umas semanas aí para você adquirir um novo hábito. Então, por que não se dar um desafio de, nas próximas semanas, vou adquirir um hábito de ter mais escolhas, ser mais focada naquilo que eu vou ver na internet, buscar aquilo. E depois começar a me organizar. Tem gente até que, por exemplo, ontem as meninas estavam falando no fórum, eu me lembrei disso agora. Eu tô aqui tirei 6 fotos. O que eu faço, Carol? Se você escolhe uma e apaga o resto. Se você faz isso, você não demora 30 segundos. E aí você fica com uma foto em vez de 6 dentro do seu celular. Você tava falando, a gente vai gravar aqui, vai dar não sei quantos gigas lá, eu vou postar e depois eu vou apagar. Perfeito, você não vai ficar com um vídeo que vai ser editado, ou um vídeo editado aí, 2 arquivos gigantes dentro do meu celular que vai ficar empatando. Acaba se tornando um lixo digital, né? Um lixo digital. Então, quanto mais ação você tiver, lá na hora, decidiu, apagou, gente... Esquece, amanhã você não vai lembrar que você apagou aquele arquivo. Você não vai lembrar daquela foto que você tirou, que estava boa ou ruim do fórum. Você não vai lembrar. Você lembra das fotos que você tirou? Vamos lá, no Natal do ano passado. Onde você estava no Natal do ano passado? Você lembra? Não lembra. As fotos estão lá, ocupando espaço na sua nuvem, no seu Google Fotos, no seu celular. Você não lembra. Se você se esforçar um pouquinho, você se lembra. Eu estava na casa da minha sogra, com meu filho, depois a gente foi para a Praia de Zumbi, não sei o quê. Você se esforçar um pouquinho, você se lembra. Você não precisa da foto para lembrar, por exemplo. Cara, eu vou entrar até num assunto que não tem nada a ver aqui, mas na verdade sim, acabou puxando, tá, o que você está falando aí, e me deu aqui um... Eu vou fazer essa pergunta. A gente está falando de foto, e o que é que acontece? Há anos,
tá? As pessoas tinham o costume de chegar a fotografar, mandava revelar, botava dentro de um álbum. E hoje está meio perdido. O que é que acontece? As pessoas fazem fotos, botam no telefone, daqui a pouco o celular está lotado de informação, a pessoa deleta, joga fora aquilo ali como lixo, só que vai embora a história da pessoa. Sim. Vai um pouco da história dela, do filho. Você faz ou já fez esse trabalho de organização de Acervo fotográfico. acervo fotográfico, e você teria alguma dica para essas pessoas? Porque assim, eu costumo tirar bastante foto no meu telefone, eu tiro foto aqui com meu filho, tiro foto do meu filho em casa, ou seja, família, e eu costumo fazer separar algumas fotos e deletar as outras, o resto. Só que Dói, né? Apagar foto. dói, por isso mesmo. Mas a gente tinha aquele gosto de mandou revelar, botou no álbum, de vez em quando você vai lá, nossa, que foi legal. Hoje a gente não tem mais isso. Sim. E as pessoas estão perdendo isso. e estão perdendo a história da vida dela e da família. A organização para isso, que dica você daria? De novo, gente, você tem que definir um horário para isso. Tem pessoas que definem o final do ano para fazer isso. Ou eu tenho uma tia que fala, quando eu me aposentar, vou organizar todas as minhas fotos. Eu falei, tia, quantos anos a senhora vai passar fazendo isso? Porque imagina, toda a vida dela, ela se aposentou e ela vai organizar todas as fotos digitais e físicas. Gente, não dá. Você tem que fazer um pouquinho de cada vez. Não dá pra gente fazer isso toda semana. E essa dica que eu vou dar não serve só para as fotos. Serve para, por exemplo, os e-mails, as mensagens que você recebe. Serve também para a caixa de entrada. O que é uma caixa de entrada? Às vezes você tem cartas, você tem contas, você tem documentos. Tem gente que enfia dentro de uma gaveta, tem gente que põe numa caixa, tem gente que vai colocando lá, depois juntar tudo. Não dá para você fazer isso todo dia. A rotina da gente não permite. Eu já vi, eu tentei para mim, tentei para clientes, não funciona. Mas você tem que definir um tempo. Se é de 15 dias, se é de todo mês, vai ter que ter um horário para você fazer isso. É no domingo, nesse dia que você vai programar a semana, é no outro dia, durante o seu trabalho, que você não atendeu aquele cliente, ou que você definiu aquilo de home office, que também é importante você ter, né? Eu, por exemplo, faço atendimentos, eu faço gravações, tudo. Mas eu tenho que ter um horário, pelo menos uma manhã ou uma tarde por semana, para eu poder fazer home office, que senão eu me perco nessa bagunça. Até para poder dar andamento nas ações, para poder controlar essas delegações que eu fiz para os meus prestadores de serviço, para os meus parceiros, eu preciso ter um tempo de home office. Para isso, toda semana eu tenho esse horário. Aí você define, depende de cada um, né? A gente chama de personal organizer porque é personalizado, que é organizado. Então, é de acordo com a rotina que você tem, de acordo com a rotina de cada um. Então, por exemplo, na minha rotina, nesse momento de home office, a cada 15 dias, estão alternados, eu tenho um momento que é para isso. Tira foto, tira vídeo, guarda. E aí você tem que ter um sistema de organização. O Ismênio lembrou dos álbuns que a gente imprimia, então você tem que ter um sistema. Como? Eu tenho uma pasta que é fotos da Carol normal, Carol pessoa física, e fotos da Carol organizer. E depois, gente, é um mundo de arquivos e subpastas. Então tem a pasta dos clientes que eu atendi. E aí dentro tem do ano de 2024, do mês tal, tantos clientes que eu atendi, e cada cliente tem uma pasta. Então vejam, para encontrar a Fernanda que eu atendi, por exemplo, na semana passada, é Carol Organizer Fotos 2024, no mês de outubro, Fernanda, que eu atendi e organizei o closet. Tá lá as fotos dela, tá lá o projeto que eu fiz, né? Tá lá o relatório que eu mandei, tá lá o pagamento que ela fez, tudo que é referente a Fernanda, tá lá. O histórico, quem ela é, todo, né, o brainstorming que eu fiz. Gente, eu anotei, eu conversei, fiz um resuminho no Notepad, não é no Word, não é um documento slide, não, é Notepad. Tô lá atendendo cliente, Notepad. Aquilo que estava no meu celular vai pro arquivo da Fernanda. A mesma coisa vale para as fotos pessoais. Se você tem fotos do seu trabalho ou fotos pessoais, tá lá. Vamos pensar momentos de família. Então é a família Martins Lopes, no meu caso. Aí tem lá, momentos 2024. Eu posso colocar por mês se eu quiser, ou eu posso colocar por tema. Aniversário do Henrique, que foi agora. Aniversário da Carol, que vai chegar. Natal, aí dentro dessa pasta, que é do ano de 2024, ó, Natal de 2024, eu faço a seleção de fotos. Eu não fiz ainda a seleção de fotos, porque ainda não chegou o Natal, mas eu vou fazer em janeiro, lembra? De 15 dias. Então vai chegar as fotos, aí eu vou lá no meu celular, eu apago, transfiro para a nuvem, coloco dentro do meu arquivo e acabou. Gente, isso é automático. Se eu for juntar as fotos daquela quinzena que eu tirei de produtos, dos clientes, tarará, eu limpei meu celular daquela quinzena, eu limpei o meu computador, tá tudo organizado, joguei fora tudo que eu não queria. Só que para isso você tem que ter essa disciplina. Vamos lá, foco e disciplina fazem parte da organização. Assim como
você aprender a tomar decisões. Isso é super importante, porque eu tenho que escolher qual é a foto que fica, qual é a foto que vai, qual é o objetivo que eu quero com aquela foto. Eu vou fazer algum tipo de modificação, né, de melhoria naquela foto, vou cortar o vídeo. É nesse momento que você faz, você não fica esperando a próxima 15 dias, você faz naquele momento, corta, guarda, acabou. E você, ó, tira aquilo da sua mente, você tira aquela preocupação, tira aquela pendência de dentro de você. E se você quiser, aí faz tempo que eu não faço isso, é uma cobrança, tá aí bem lembrado. Você pode fazer um álbum por ano dos momentos da sua família, você pode fazer um álbum temático do momento mais importante daquele ano, aí você escolhe e aí você manda imprimir, porque existem serviços, inclusive online, ou alguns prestadores de serviço que fazem. Você manda as fotos que já estão selecionadas para aquela pessoa e ela imprime para você, com uma capa bonita, e tá lá, pronto, gente. Muito fácil. Carol. Demanda tempo, posso falar, porque é muito mais difícil a gente organizar fotos físicas, fotos digitais, arquivos digitais, do que a gente organizar, por exemplo, roupas e itens de cozinha. Por quê? Porque vai lembrar de coisas, você vai tirar uma foto, querendo ou não, gente, você vai ver aquela cartinha do namorado, vamos lá, dos papéis físicos. Aquela foto do show da Xuxa que você era paquita, você vai tirar 300 fotos e mandar no WhatsApp para 300 pessoas, vai começar a conversar com as pessoas e vai deixar a atividade de lado. Então demora, posso falar para vocês, demora. Cuidado, muito importante o foco nesse momento. Carol, a gente está finalizando, mas antes de finalizar, eu queria que você desse 3 dicas bem básica mesmo, para quem quer começar a organizar a vida. Assim, olha, eu tô com minha vida uma zorra, uma bagunça, entendeu? Eu preciso organizar vários pontos. Tá. 3 dicas, assim, o pontapé inicial. Pontapé inicial. Decida o que é mais importante naquele momento e foque naquela organização. Vamos pensar, eu preciso organizar meu espaço de trabalho porque eu preciso começar a dar andamento e melhorar meu atendimento. Então, foque naquilo. Organize fisicamente, que quando a gente organiza fisicamente o espaço, a gente começa a organizar as ideias, começa a organizar o que a gente quer para aquele serviço que você vai prestar ali naquele espaço, o que você vai fazer naquele espaço, começa a oxigenar as ideias, e aí você consegue definir essa outra parte, a segunda parte, né? Você faz uma transformação, uma organização de fora para dentro, e aí você define o que você quer para aquele espaço. 2, né? Que aí seria a segunda dica. Organize o físico para poder organizar o dentro. Por exemplo, às vezes a gente organiza closets, a parte das roupas das pessoas, para que elas consigam organizar o look que ela vai montar, consiga organizar a imagem que ela quer passar para as pessoas lá na frente, né? Ou a imagem que ela quer transformar, né? Que ela quer mudar. Eu fiz 30 anos, quero trazer uma imagem mais madura do que eu quero apresentar para as pessoas. E aí você faz uma transformação naquilo que você tem dentro do seu closet. Ou você faz uma transformação até eu preciso de mais espaço, eu preciso de menos espaço, eu posso começar a ter um espaço aqui para me maquiar dentro do meu closet, enfim, isso é outro assunto. Então, o primeiro eleja uma prioridade dentro do seu trabalho, dentro da organização que você quer fazer na sua casa e organize o físico, organize as coisas. Para depois, número 2, organizar o que você quer fazer daquele espaço, né? Quais são os principais objetivos que você quer cumprir, as tarefas, aí coloca no papel. Às vezes vai dar um caderno inteiro de coisas que você quer fazer. Para depois, 3, você elencar o que é mais importante, as prioridades. Eu vou fazer qual é a ordem das coisas que você vai fazer? Eu vou fazer isso aqui primeiro, para depois fazer isso, para depois fazer aquilo. Tudo que eu falei aqui, gente, de qualquer tipo de organização, até mesmo uma mudança. Primeiro, você vai definir para onde eu vou, né? Aquela casa, qual é a empresa que vai me ajudar a embalar, quando que eu vou fazer aquele embalo, o que eu vou tirar que eu não vou levar para casa nova. Então vejam, tem passos aí que você pode fazer para qualquer coisa. Eu vou gravar um vídeo, aí eu vou marcar com a Carol, vou fazer um calendário, vou chegar aqui, vou montar a estrutura, vou botar o tripé ali para gravar, tá vendo? Tem um passo. Isso para mim parece óbvio, mas às vezes tem que botar no papel. Primeiro tem que fazer isso, para depois fazer aquilo. Depois é automático, lembra? Ele chegou aqui, montou, botou o tripé, vamos lá, vamos gravar, tá aqui minha cola, vou fazer as perguntas e tal. Pronto. Mas isso parece óbvio para você depois que você faz isso 10 vezes. No primeiro não parece óbvio, você vai esquecer de alguma coisa. Então esse sistema te ajuda para isso, para você não esquecer, para você delegar aquilo que é importante, para você tirar da sua mente, tirar da frente tudo que não é importante. Então muitas pessoas às vezes se enrolam porque elas estão numa bola, né, de coisas que são inúteis, estão carregando aquela bola com elas e aquela bola atrapalha, porque você não consegue ver,
porque você não consegue andar, que você tem que ficar empurrando aquela bola, né? Metaforicamente falando. Mas ela te atrapalha, é um peso que você carrega. Então, quanto mais leve você tiver, você vai ter uma vida melhor, porque você, como eu falo, né? A gente desliga quando chega em casa e aí você vai cuidar da sua outra parte da sua vida, da sua rotina, dos seus amigos, da sua família, que são outras coisas, né? É um outro desafio que você tem, mas que você também tem que ter controle. E você só faz isso quando você tira a bola do trabalho da frente e começa a pegar a bola da sua casa, da sua família, enfim. Então, são essas 3 dicas. Saber que você tem desafios que não são só do seu trabalho, tirar todos os excessos, coisas e ideias e focar naquilo que é mais importante. Uma dica bônus é ter disciplina, gente, porque não adianta fazer isso uma vez, você tem que fazer isso todo dia. Carol, onde te encontramos? Vocês me encontram em todas as redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, como Carol Organizer, Organizer do inglês, tá? E eu atendo também, se vocês precisarem de informações pelo WhatsApp, eu ofereço o serviço, ou seja, eu vou falar fazendo com você essa organização física, essa organização de agenda, essa organização de prioridades, ou eu ofereço também consultorias e orientações para que você consiga fazer, porque a gente está falando aqui genericamente, né, gente? Não é uma coisa personalizada, como eu faria para o Ismênio, como eu faria para você, que tem uma rotina diferente, que tem uma casa diferente, tem uma família diferente, tem coisas diferentes. Então, essa ideia do personalizado é essa. E um chamado, né? Simbora organizar. Bom, eu vou deixar tudo na descrição aqui, tá? Quando eu soltar o vídeo, vai estar na descrição de onde você encontrar a Carol, o contato dela. Agora, para finalizar, Carol, eu preciso que você assine, bote a data de hoje para dizer que você esteve aqui no AreaCast. Massa. Tcharam. Ó, seu corpo você acha que nem tomou ainda. Ainda não tomei, gente, ó, tô aqui falando. Carol, muitíssimo obrigado por estar aqui comigo, estar aqui no AreaCast. Muito obrigado por estar aqui no projeto, esse estúdio maravilhoso. Só Natal, né, gente, para oferecer isso. Com certeza, muito obrigado. Gente, eu agradeço a quem puder curtir, se inscrever no canal, comentar. E é isso, eu aguardo vocês aqui no AreaCast. Mais uma vez, muito obrigado. E é isso.